Qual que é o trabalho do cardioesporte aí na vida do atleta? O atleta em geral, né, irmão? Atleta Isso, da atleta modalidade em geral. esportiva, né? Dentro da cardiologia do esporte, né, você tenta alinhar a saúde do paciente com a atividade física. Só que muitos procuram porque, às vezes, eles fazem atividade física, gostam tanto e querem melhorar a performance. Só que, às vezes, são, não digo barrados, mas às vezes são, como que eu vou dizer, são surpreendidos por doenças. Entende? Às vezes ele está treinando, começa a treinar um pouco mais pesado, mais intenso, aí aparece uma palpitação, aparece dor no peito, aparece falta de ar no paciente. Às vezes o paciente é cometido por uma doença inflamatória que acaba cometendo o músculo cardíaco do coração, que é chamada de miocardite, e subitamente muda a vida, o cenário do paciente. Né? Então esses caras acabam vindo para a gente poder fazer uma avaliação. E a gente justamente avaliar risco que esse paciente tem. Qual o risco que ele tem de fazer uma atividade física de mais intensidade? Será que ele pode fazer atividade física com mais intensidade? Ou será que ele tem que ficar no moderado porque ele já é cometido por uma doença cardíaca, né, que limita esse paciente a treinos mais intensos? Né? Hoje, a gente, apesar de fazer cardiologia do esporte, né, nosso principal foco é hoje a cardiologia do esporte, só que a gente ainda tem muito o lado da avaliação por prevenção. Tá? Então hoje, todo paciente que vai conosco lá, para a gente poder fazer uma orientação com relação à atividade física e modalidade esportiva que ele vai fazer, a gente pede bastante exemplos para o paciente. Avaliação pré-participação. Avaliação pré-participação, se você olhar a diretriz, é eletro, um exame físico ao máximo. E olhe lá, às vezes não é qualquer. E dependendo da situação, fazer qualquer. Né? Uma ecocardiografia, um raio-x e tal. A gente não faz isso. A gente avalia a fundo o paciente realmente para poder prepará-lo para uma atividade física de mais intensidade e ele buscar performance. Essa é a nossa maior intenção. Mas dentro de uma avaliação que permita também esse paciente ter longevidade e saúde. Tá? Então, assim, nós não somos prescritores de esteroides. Só que a gente também não é contra de quem está utilizando. Só que assim, esse contra que a gente está falando é no sentido de daquele cara que tem a necessidade de fazer uso. Nós somos contra. Nós somos contra. O paciente que tem um quadro de hipogonádico com sintomas que precisa fazer a reposição. Né? O pessoal que faz uso suprafisiológico, nós não somos aquela pessoa que passa a mão na cabeça dele, não, beleza, vamos lá, continue usando. Não fazemos isso. Nós apenas conseguimos colocar para ele os riscos que ele está se submetendo a manter essa conduta que está levando a ele, provavelmente, lá na frente, a ter digamos assim, uma redução da sua longevidade. E às vezes até uma redução em pouco tempo da sua qualidade de vida. Tá? Isso a gente realmente tem uma preocupação muito, muito grande. Nossa preocupação é muito grande com relação a pacientes e colegas médicos que às vezes só prescreve o hormônio do paciente, mas não olha o lado da saúde do paciente e da necessidade, porque hoje está muito fácil. O paciente que quer usar esteroide, ele compra na esquina o anabolizante. Às vezes ele tem algum colateral ou outro, é aí que ele procura o médico, mas isso pode ser tardio às vezes. E tem muito médico que está tentando ganhar só, putz, é até difícil falar isso, mas tem médicos que ganham dinheiro só prescrevendo hormônio sem olhar a saúde do paciente adequadamente. Né? Infelizmente isso ainda está sendo uma realidade isso daí. Tá? E é isso que nós não queremos. Nós queremos hoje, sim, tudo bem, o paciente decidiu fazer uso independente do que o médico vai falar. Ok, ele está predestinado a querer fazer o uso de fato. Cara, ok, vai usar a hora. Acontece isso com você, pode causar isso em você, o risco de causar isso aqui em você é grande, isso aqui também. E quando você coloca para o paciente na mesa todos os riscos que tem com o uso de esteroides e isso suprafisiológico, o paciente pode ter a chance de repensar o uso abusivo. Quando você não fala, e você fala só sobre hipertrofia, performance, você está fazendo um erro enorme, porque você está incentivando o cara a fazer o uso abusivo. Aí é um problema. Agora, quando um médico começa a falar para ele assim, ok, você quer competir, olha, mas saiba que o risco é esse, o risco é esse, o risco é esse. O número de casos de pacientes que a gente tem na nossa amostra é tanto, de pacientes que já teve infarto por uso de esteroides, somente por causa do esteroide. O risco do paciente fazer uma insuficiência cardíaca em 3, 4 anos existe, é muito alto. Quando você coloca isso na mesa, o paciente tem a chance de repensar. Mas quando você não coloca isso para o paciente, ele vai usar, ele vai performar, ele vai subir no palco. E aí ele vai usar sem um acompanhamento, sem o devido acompanhamento, sem saber o dano, o sem nível saber do dano que tá o quão próximo pode estar o abismo. Eu costumo dizer, Pri Rei, que o cardiologista do esporte ele veio
desmistificar realmente de uma ação real o risco cardiovascular desse atleta, dependente da modalidade. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu acho que vocês vão questionar a gente sobre as adaptações do coração do atleta, a modalidade esportiva. Né? Então vamos lá na frente, vou fazer um spoiler, vamos falar sobre isso. Então a função, como você perguntou, do cardiologista no esporte, como o Luciano reiterou e resumiu de uma forma muito, muito boa, é justamente avaliar esse paciente, esse risco cardiovascular, dar um segmento nessa saúde cardiovascular como um todo durante a prática sua esportiva. Essa é a principal função do cardiologista. Perfeito. E o que a gente pode então dizer com isso? Eu posso então avaliar esse paciente, ou seja, para começar numa pré-avaliação de participação, ou seja, ele decidiu que isso é o ideal que chegasse, né, irmão, pra gente. Olha, eu decidi fazer de esporte, né, é aquele moleque, aquele adolescente que quer começar na linha, começou a praticar o futebol na linha de categoria e vai virar um potencial atleta, então ele precisa ter essa avaliação, porque toda modalidade em alta performance não é sinônimo de saúde cardiovascular. Isso também é outra coisa que vocês devem perguntar pra gente. Então vamos deixar em aberto isso daí, o coração do atleta e a curva em U de treinabilidade. Legal? Mas assim, o que eu acho muito interessante também frisar é quando vocês falam assim, não, se vai usar sem acompanhamento médico. Ter acompanhamento médico não quer dizer que você está ileso do risco de morte. Eu costumo dizer isso daqui. Em 2 anos para cá, todo dia morre alguém por ação do uso abusivo do anabolizante. Você pode ter certeza disso. Nos últimos 2 anos, houve uma evidência bastante alta de gente realmente na gringa aqui, de pessoas importantes que faleceram. Então, não que as que não tenham notoriedade não sejam importantes, pelo amor de Deus, pessoal de casa. É que acaba quando uma pessoa tem uma expressão, é uma pessoa pública, conhecida, né? Conhecida, e há né? A mídia faz muito isso, né? De uma forma em geral, né? Como um tudo, não só em questão de infelizmente falecimento, não. Então, como eu disse anteriormente, o anabolizante é uma questão de saúde pública, justamente por isso. O Luciano resumiu muito bem. Então, não se engane que o fato de você ter um cardiologista do esporte ou o médico que está prescrevendo, que acompanha o teu exame de sangue, vê como é que está a tua hipercoagulabilidade, ou seja, o teu hematócrito não pode estar alto, porque você pode ter um AVC, o risco da hipertensão, tratar a hipertensão, que você está ileso agora, você pode usar que está tudo bem. O papo nosso é muito reto no consultório. Eu e o Luciano, nós falamos bastante sobre isso. A gente está hoje, ou seja, hoje nós sabemos que você está assim. Porém, amanhã nós não sabemos. A ação direta no músculo de forma lesiva está acontecendo. Você não deixou de usar o anabolizante. A grande diferença, você pode dizer, porra, o que você está, Alexandre, o que você está falando então? Eu estou falando é que o trabalho meu e do Luciano é dar a opção desse paciente ter um acompanhamento médico especializado e que no decorrer desse uso dele, ele pode justamente ter um insight de ver, será que vale a pena realmente isso? Eu continuar? Será que preciso dessa quantidade de dose? Isso que eu ia perguntar. Será que eu tenho necessidade de estar nisso? Um exemplo básico. Por que eu preciso usar trembolona se eu não vou subir no palco? Eu sou um atleta profissional, eu preciso disso, como tantos nossos pacientes aí que são nossos amigos, que são atletas profissionais do bodybuilding, que eu costumo dizer que não é um ser humano normal. Eu tenho muito respeito e muito amor a esses caras profissionais do bodybuilding, porque eles se submetem a uma coisa surreal. Me indigna um pouquinho quando um paciente nosso vem, um esportista, não desmerecendo esses nossos pacientes, seja qualquer outra pessoa, não leva uma vida de um atleta do bodybuilding. Eu falei, não, amigão, desculpa. Isso o Felipe Marins estava gravando na nossa clínica ontem, ele estava falando sobre isso no canal dele. Eu falei assim, não, eu concordo com ele. Foi engraçado, a gente bateu. Você não sabe o que é ser um atleta bodybuilder até você fazer realmente uma preparação. Subir no palco, meu irmão. Você não sabe o que é isso. É entregar a sua vida. Então, assim, não vem me dizer. Você está brincando de roleta russa todo dia. Todo dia. As fases que você passa até chegar ao palco é surreal. Então, é um esporte que, como qualquer outro, em alta modalidade, em alta performance, não tem saúde cardiovascular, mas principalmente o bodybuilding. Porque você tem uma ação direta, maléfica, cardiotóxica, que é o anabolizante. A gente não fala somente, né? Eu ressalto aqui que não é só do bodybuilder. Tá? Tem o cara que faz uso recreativo. Isso às vezes preocupa até a gente mais, né, irmão? Desculpa te cortar. Acaba preocupando. O que acontece? Está associado às droguinhas, né? Muitos pacientes que fazem uso recreativo, o cara quer shapear, começar a partir de setembro para poder shapear bem, para chegar em dezembro, janeiro ali, carnaval tá bem. Só que esses caras
muitos deles não têm a vida que o atleta leva, com alimentação saudável, restrição, sono, cuidados, né? Então, às vezes o cara trabalha o dia inteiro, vai treinar e vai tentar se segurar em uso de esteroides em doses abusivas, né? Esse cara está mais sujeito a risco ainda. Eu costumo dizer que é síndrome separado, né, irmão? Só te cortando bem rápido. Como o cara que é Você esqueceu? Sim, o cara separa e quer mostrar o shape, velho. Ele quer mostrar o shape, ele quer tomar bomba, ele quer trocar o carro, tá com o carrão porque ele acha que ele vai conseguir uma nova mulher. Aí quer usar o Tadala, quer tocar o terror, velho. Verdade. Projeto, eu falei, assino do separado. Falei, meu Deus. Então, a preocupação é muito grande com o cara que faz uso recreativo. Porque, geralmente, esses caras chegam em dezembro, baladinha, é bala. É LSD, MD... Bebida cocaína, alcoólica, bebida alcoólica, comida, noites viradas, colesterol vai lá em cima. Né? E geralmente esses caras já têm um perfil lipídico-terápico por uso de esteroides. Sim. Às vezes o paciente está hipertenso e nem sabe, porque a hipertensão no início não dá sintoma no paciente. Eu tenho N pacientes, trocentos pacientes que vão no consultório que não sabem que é hipertenso. E quando vai comigo lá, a gente verifica a pressão no paciente, está alterado. Ah, pode ser só do consultório, momentâneo. Não, a gente pede o mapa, o paciente está lá confirmando. O paciente é hipertenso. Tem um VOP? Muitos. O VOP ajuda nem bastante. Sabem. E às vezes nem sabe. Ficam lá assim, não, doutor, mas minha pressão sempre foi boa. Tá, mas quando você verifica? Não, eu verifico. Hoje só 2 aqui em São Paulo. 2. Então assim, isso acaba preocupando, porque o cara que faz uso recreativo, às vezes o cara não tem a vida que o atleta tem em termos de cuidar da alimentação, de tudo. Aí o negócio encrespa mais ainda, porque a quantidade de gente que faz o recreativo é gigantesca. Entendeu? A gente não tá nem falando do bodybuilder, que é um mundo pequeno, perto dos caras que fazem o recreativo. Sim. Entendeu? Então, preocupa mais ainda. Eu tenho vários pacientes, assim como o Alexandre também tem, né? De pacientes que vão com a gente lá no consultório, não, vem ver como é que tá meu coração, porque eu assisti o podcast seu, não sei de onde, tal. E eu quero saber como é que tá meu coração, porque eu quero longevidade. Beleza. Como é que você está de sintoma? Não sinto nada. Tá, que você está usando? Aí eu vou chegar na pergunta do que ele faz uso. Eu estou usando Enantato 500mg, estou usando Masteron 300mg, estou usando Deca 400mg, estou usando Imogenin, estou usando GH6UI. Falei, pô, cara, você vai competir? Não, doutor, eu só quero melhorar meu shape. Mas você quer shape de praia ou shape do cara que quer competir? Você está com um protocolo de cara que está competindo. Não, eu só quero melhorar meu shape, doutor, eu me sinto bem. Então, assim, às vezes o cara tá muito mal iludido, achando que quanto mais droga é melhor, né? Que ele, por ele estar se sentindo bem naquele momento, ele não vai ter problemas, né? Teve paciente que eu consegui, e veio com esse protocolo, eu lembro agora, porque é marcante, porque ele falou assim, não, então eu vou tirar o Imogenin e vou tirar o GH, mas vou manter as outras, vamos ver como é que fica o meu coração daqui a 4 meses. Se piorar, eu vou reduzir mais. Entendeu? Porque assim, e olha que a gente desenha, a gente desenha pro cara, mostra exames de casos pro paciente para ele entender da evolução e tal. Ó, os caras que usou só 1 ano e meio, esse cara que tá usando só 3 anos, esse cara que tá usando aqui há 15 anos, olha como é que tá o coração dele, olha como é que tá, pro cara justamente entender, né da onde ele tá se metendo. E isso, o cara que é recreativo, não é nem um profissional.